Êxodo capítulo 20, diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós rogamos que fales conosco, que perdoes qualquer pecado na nossa alma nesse momento, pelo sangue de seu Filho Jesus, e que nos dê a bênção, Senhor, de conhecermos mais um pouco da sua vontade tão santa para a nossa vida, para a sua glória, para o nosso bem em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar estudando o Catecismo Maior. Como os irmãos já sabem, nós estamos fazendo o estudo nos 10 mandamentos, e nesse estudo nós resolvemos usar 2 documentos reformados, o Catecismo Ortodoxo e o Catecismo Maior. O Catecismo Ortodoxo, ele se divide, vocês lembram, em 3 partes: a nossa miséria, a nossa libertação e a nossa gratidão. E nós estamos exatamente na última parte do Catecismo Ortodoxo, que é a gratidão a Deus, né? O pecado é a nossa miséria, Cristo veio nos salvar da nossa miséria, já nos salvou na cruz. Todos aqueles que creem em Jesus são genuinamente salvos, mas a partir daí nós passamos então a viver uma vida de gratidão, uma vida tendo sido salvos de obediência por amor, por gratidão ao nosso Deus. E os 10 mandamentos, o Catecismo Ortodoxo, ele tem uma exposição dos 10 mandamentos e uma exposição da oração do Pai Nosso. Porque essa vida de gratidão, ela é uma vida de obediência à vontade de Deus, mas é também uma vida de oração. Então, tudo isso nós vamos passar aí uma boa temporada estudando essas coisas, exatamente para nós aprendermos cada vez melhor como viver uma vida agradável ao Senhor, uma vida... Veja, nós, como eu sempre tenho dito, não é para nós sermos salvos, porque a salvação não é pelas obras, mas é porque nós já fomos salvos, porque nós já cremos em Jesus, já nos arrependemos dos nossos pecados. Quem salva é Cristo na cruz do Calvário, mas o nosso desejo é agradar ao Senhor, viver uma vida conforme a vontade dele. Nós já estudamos aqui por, eu acho que 3, 4 meses, o primeiro mandamento. Nós lemos o Catecismo Ortodoxo, depois nós lemos o Catecismo Maior, que detalha muito bem cada mandamento deste, e agora nós estamos estudando o 2º mandamento. E quanto ao 2º mandamento, nós já lemos aqui no nosso Catecismo Ortodoxo que ele é exatamente esse que está aqui no versículo 4 e 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, o segundo mandamento é não fazer imagem de escultura, de nada, não ter imagem no culto ao Senhor. O primeiro mandamento é não ter outro Deus. O segundo mandamento é não fazer imagem de escultura. Nunca esqueçam de que um mandamento vai dando sentido ao seguinte, e o primeiro mandamento dá sentido a todos os 9, de forma que eu só posso cumprir os mandamentos, os 9 mandamentos, quando, em primeiro lugar, eu estou cumprindo o primeiro, né? Ou seja, quando eu não estou adorando um ídolo, mas eu estou adorando ao verdadeiro Deus. Aí eu adoro Deus, esse é o meu Deus, esse é o objeto do meu culto. O segundo mandamento, ele trata da forma como eu adoro esse Deus. Então, Deus é o meu Deus, mas ele tem uma forma de ser adorado. É de acordo com a minha cabeça? Não, ele prescreveu essa forma. O Catecismo Ortodoxo, ele nos ensina que Deus exige nesse mandamento que de forma alguma façamos qualquer imagem de Deus, nem adoremos de qualquer outro modo que vá além do que ele ordenou em sua palavra, né? E ordenou em sua palavra. E a próxima pergunta diz assim: então não podemos fazer alguma imagem, qualquer imagem? Deus não pode e não será visivelmente retratado de forma alguma. Apesar disso, as criaturas podem ser retratadas, mas Deus proíbe fazer ou ter tais imagens, caso a intenção de alguém for adorá-las ou servir a Deus através delas. Então, o que proíbe neste mandamento? Proíbe, meus irmãos, fazer imagens. Eu devo adorar o único Deus, mas eu não devo usar para isso imagens. Por quê? Porque as imagens, elas limitariam a Deus. Isso seria ofensivo ao Senhor. Deus é espírito ilimitado. E as imagens são coisas físicas. Eu nunca posso retratar o infinito Deus com uma pintura, com uma escultura, então isso não deve ter no culto. Por isso que esse mandamento proíbe, né? De maneira que este mandamento também vai tratar da forma como Deus quer ser adorado. O Catecismo Ortodoxo, ele diz isso, mas ele enfatiza mais a questão das imagens. O Catecismo Maior, que é esse que nós estamos estudando agora, ele vai exatamente falar digamos, o que Deus ele prescreve para o culto público. Nós temos então duas coisas aqui, meus irmãos, que eu desejo que os irmãos não esqueçam. Primeiro, que nós não devemos ter ídolos, que nós devemos adorar o Senhor na nossa vida. Isso diz respeito a todo o nosso viver. Vocês lembram que Deus diz que Ele está sempre conosco, que Ele está diante de nós. Vocês lembram o que está escrito aqui no versículo 3? Vocês têm a Bíblia aberta ainda aí no capítulo 20 de Êxodo? No versículo 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Isso significa que onde eu estou diante de Deus. Deus está sempre olhando para mim. Portanto, o culto não é só aqui. O culto é toda a minha vida. Então, toda a minha vida eu devo tributar um culto a Deus, eu devo viver para Deus, no meu trabalho, na minha escola, na minha família, na maneira como eu trato os outros, tudo. Varrendo uma casa, as coisas mais simples, as coisas mais complexas que eu fizer, eu devo fazer tudo para Deus, para a sua glória, diante dEle, na vontade dEle. Mas o segundo mandamento, ele trata desse culto público, que é quando a igreja se reúne no dia do Senhor para adorar. Como ela deve fazer isso? Então, primeiro, não fazer imagem de escultura, mas isso envolve mais. Quando Deus diz assim para nós não fazermos imagem de escultura, Ele também está dizendo que Ele quer ser adorado de uma maneira determinada. Ele determinou, Ele prescreveu a adoração no culto público. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos lá várias regras para o culto público. Tinha o templo, tinha sacerdote, tinha um monte de coisa lá, que nós não temos mais no culto do Novo Testamento, porque aquelas coisas eram simbólicas. Veio Jesus, que era o que estava simbolizado, aí o culto do Novo Testamento ele é simples. Eu estou aqui vestido com roupa normal, nós não temos aqui um altar, nós temos apenas
um móvel para sustentar a Bíblia, só isso, só para isso que serve isso aqui, né? Mas nós não temos um altar, nós não temos aquelas divisões, átrio, lugar santo, lugar santíssimo, não temos aquelas festas todas que tinha naquela época. O culto do Novo Testamento ele é simples, ou seja, ele é destituído dessas coisas que eram próprias para aquela época, porque simbolizavam Cristo, mas Cristo já veio. O culto do Novo Testamento, portanto, ele é um culto que ele é simples fisicamente, ele não tem aquela glória do culto antigo, mas a glória dele é espiritual. Porém, meus irmãos, em conformidade com essa glória espiritual, existem certos elementos do culto que Deus prescreve no Novo Testamento. Assim como ele prescreveu os elementos no Antigo Testamento, ele também prescreve no Novo. E quais são essas coisas? É isso que o Catecismo Maior ele vai tratar. Eu só tenho aqui, eu sei que tem irmãos que não têm a folha aqui, mas vocês vão ouvindo, tá bom? Infelizmente só tem essa aqui que está na minha mão agora. Mas vamos lá, na pergunta 108, que os que têm me acompanham, quem não tiver, ouça, né? Diz assim: quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Os deveres exigidos no segundo mandamento são receber, observar, guardar, puros e inalterados, todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Ponto. Vamos ver aqui, meus irmãos, Deuteronômio, capítulo 32. Eu falei para vocês semana passada que estava errado, né? Eu quero corrigir agora aqui a referência, tá? Vamos abrir aí Deuteronômio, capítulo 32. Não é o 43, é o 46, tá? Que diz assim, Deuteronômio capítulo 32, versículo 46, que diz assim: disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendei aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por estas mesmas palavras prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides a possuir. Então, nós temos aqui que o que Deus falou, testificou, nós devemos recomendar aos nossos filhos, nós devemos ter o cuidado de cumprir toda a palavra do Senhor, para tudo. Mas aqui, aplicando o nosso assunto de hoje, que é o segundo mandamento, para o culto, como nós devemos adorar o Senhor no culto público. Esse mandamento, ele diz, em primeiro lugar, que nós devemos receber a palavra do Senhor, primeira coisa. Segunda coisa, observar e guardar, puros e inalterados. Então, nós temos aqui, primeiro, receber. Segundo lugar, observar. Né? Obedecer, colocar em prática na nossa vida. Então, a primeira coisa é ouvir. Eu não posso chegar aqui assim e dizer assim, irmãos, vamos fazer o que nós queremos no culto? Vocês gostam disso? Vamos fazer. Ou aquela igreja lá está fazendo, vamos fazer. Ou todo mundo está fazendo, vamos fazer. Não, não é assim. Vamos fazer no culto aquilo que Deus prescreveu. Vamos receber essa palavra primeiro. Vamos obedecer. Em terceiro lugar, vamos guardar, puros e inalterados. Por quê? Porque haverá uma pressão para que nós abandonemos aquela forma de culto, para agradar a nossa própria natureza pecaminosa, para agradar outras pessoas e assim por diante. Mas Deus, Ele quer que nós estejamos recebendo, observando e guardando puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Quais são esses elementos do culto? Agora sim nós vamos começar realmente a entrar naquilo que Deus ele ordena que nós façamos no culto público. Especialmente, diz aqui, continuar lendo aqui a resposta à pergunta 108. Especialmente a oração e ações de graças em nome de Cristo,
a leitura, a prédica e o ouvir a palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer votos a ele, bem como o desaprovar, detestar e opor-se a todo falso culto, culto falso. E segundo a posição e vocação de o remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Vamos então por partes. Nós temos aqui o Catecismo Maior, explicando, expondo como nós devemos aplicar o segundo mandamento, que é não fazer mais de escultura. Então Deus diz, não faça mais de escultura. Isso significa que Ele quer que o nosso culto seja de acordo com o que Ele prescreve, que é de acordo com a natureza de Deus, de acordo com o que Ele realmente é. O culto, ele tem essa forma apropriada com quem Deus é. Por isso que nós não fazemos imagem, porque senão nós vamos limitar Deus, né? Então tudo que acontece no culto tem a ver com a própria natureza daquele Deus que é adorado. Então qual é a primeira coisa que tem que ter num culto, né? Que isso aí não pode faltar no culto e que é realmente recomendado nas Sagradas Escrituras: a oração e as ações de graças em nome de Jesus Cristo. Vamos ver aqui alguns textos, meus irmãos, agora. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13. Na sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo aí. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13. Diz assim a Sagrada Escritura: Timóteo capítulo 6, 13 e 14. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ainda o mandamento geral, Paulo dizendo para Timóteo, para ele ser obediente. Tudo aquilo, uma carta pastoral, tudo aquilo que Paulo tinha orientado a ele em nome do Senhor. Agora vamos para Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. A ordem bíblica aqui é o quê? Não esteja inquieto, mas peça. Chegue diante de Deus e peça. As vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, com ação de graças, com gratidão, sempre fazendo tudo com gratidão no coração. Oração e súplica com ações de graça. Então, é um mandamento divino para nós orarmos. Esse mandamento envolve a nossa vida. Eu já tratei aqui em alguns momentos, irmãos, que existem, por exemplo, nosso culto, como ele deve ser realizado? Nossa vida deve ser uma vida de culto. Isso significa que eu devo tirar diariamente um tempo para orar, para meditar nas Sagradas Escrituras. Eu e Deus, sozinho, eu e Deus, meditando, orando. Leio a Bíblia, medito, oro, falo com Deus, apresento as minhas necessidades, agradeço ao Senhor, louvo ao Senhor. Eu devo também reunir a minha família, principalmente se eu for chefe de família, né, tivesse essa autoridade, reunir a minha família, para juntos lermos a Bíblia, orarmos. De preferência, isso deve também ser uma coisa diária, né? E o dia do Senhor. O dia do Senhor é quando eu vou orar na igreja. É o momento mais importante da minha semana, da minha vida, na verdade, porque eu vou me reunir com o povo de Deus. Aí eu vou orar, vou clamar ao Senhor. Então, aí que está. Essa oração, ela se aplica tanto a esse momento individual. Lembra que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Pai que está nos céus. Jesus está falando de um momento
individual, meu com Deus, mas ele também, a Bíblia fala do culto familiar, a Bíblia fala do culto público. Em todos esses momentos eu vou ter uma vida de oração. Irmãos, uma pausa aqui para que você pense, reflita, como está a sua vida de oração? Você tem orado? Você tem orado todos os dias? Você tem buscado ao Senhor? Tem separado esse momento de forma disciplinada mesmo para orar, para buscar a Deus? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu coloquei um dia desse até um trechozinho que eu vi alguém colocar do pastor John Piper. Mais ou menos assim. Achei tão interessante, quer dizer, eu vou publicar isso aí. Então, o trechozinho dizia assim: decida, mais ou menos assim, decida orar todos os dias e não negocie isso. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser uma resolução nossa, meus irmãos. Temos que orar, temos que buscar o Senhor. A oração precisa ser muito tempo. A questão do tempo, isso aí de respeito à pessoa e até o progresso dela na vida de oração. Mas a questão é, ore a Deus, tá bom? Há muita coisa para falar sobre oração, evidentemente, mas aqui nós estamos apenas apresentando o mandamento bíblico de oração. E é claro que no culto público não pode faltar oração, né? Tem que ter oração, tem que ter clamores ao Senhor. Vamos lá, as ações de graça. A leitura, a prédica e ouvir a palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essas palavras. Tudo é a mesma palavra, tudo é a mesma escritura, tudo é a mesma palavra de Deus, mas nós devemos ler a palavra, deve existir a prédica da palavra e deve-se ouvir a palavra de Deus, né? Eu quero explicar para os irmãos por que nós fazemos o culto aqui na nossa igreja, como nós fazemos. Por quê? Talvez alguém pergunte assim: pastor, por que vocês fazem assim, desse jeito, dessa forma? Bom, aqui é uma oportunidade para eu explicar para os irmãos o porquê nós fazemos assim, né? Porque nós acreditamos que esses elementos, eles não podem faltar do culto, eles são ordenados por Deus. Então, nós temos período de oração no culto. Nós oramos no início do culto, nós oramos confessando nossos pecados, pedindo a bênção de Deus, oramos agradecendo, oramos quando ouvimos a palavra de Deus, vamos orar ainda durante esse culto. Então, as orações, elas são mandamento de Deus e elas têm um propósito no culto público, né? Agora, quando nós oramos, nós estamos respondendo a Deus. A oração, ela é sempre uma resposta. Por quê? Porque Deus, ele fala comigo. Deus, ele se revela a mim. A oração nas Escrituras é orar a palavra. Oração verdadeira não é orar assim, eu vou orar qualquer coisa, eu vou falar qualquer coisa para Deus. A oração nas Escrituras é orar a palavra. Então, primeiro eu tenho que ouvir a palavra. O que vocês acham, irmãos, que todo domingo nós temos que estar aqui, de manhã, à noite, ouvindo estudo bíblico, meditando nas Escrituras? Aí temos culto de oração na terça-feira, que nós também lemos e explicamos a palavra de Deus. Por quê? Por que você deve não somente orar? Eu falei agora do texto de John Piper para não negociar a oração, mas eu quero acrescentar: não negocie também a leitura bíblica diária. O tempo que você vai fazer isso e a quantidade de capítulos e os livros que vocês vão ler da Bíblia, né? Isso tudo aí nós podemos tratar depois, num outro momento, explicar essas coisas melhor para vocês. Mas o importante é que leia todo dia, vá lendo a porção das Escrituras, né? De maneira sequencial, né? Você pega um livro e vai lendo, como você lê. Você lê uma carta que alguém manda para você lê ela toda, né? Você nem se alguém ainda manda carta, né? Mas um e-mail, uma mensagem, um WhatsApp, o que for. Então você lê, assim eu devo ler a Bíblia todo dia. E na igreja, por que nós temos isso aqui, irmão? Nós temos pregação, estudo bíblico e leitura da Bíblia. Como é que nós estamos fazendo na nossa igreja? Nós estamos fazendo assim, nós estamos lendo a Bíblia de manhã, o Antigo Testamento. Nós procuramos ler um capítulo de manhã. E à noite, um capítulo do Novo. Nós já estamos fazendo isso há alguns anos. Nós já conseguimos ler o Novo inteiro. Estamos lendo a segunda vez o Novo.
Então isso aqui, por quê? Porque nós acreditamos, irmãos, que nós devemos ler a Bíblia no culto público. Quando as pessoas estão lendo, quando a igreja abre a Bíblia no culto público e lê a Bíblia, Deus está falando porque é a palavra de Deus. Então, este é um elemento que não pode faltar de forma nenhuma do culto público. Mas não é só ler. Qual é a outra parte? A prédica, a pregação, a explanação, a exposição da palavra de Deus. Então, uma coisa é ler. Leitura é muito importante, é fundamental. Que a igreja esteja lendo a Bíblia junto continuamente, que você esteja lendo a sua Bíblia lá na sua casa individualmente, que você reúna a sua família. O que vocês vão ler? Vão ler a Bíblia, pode ler também um catecismo, que vai ajudar vocês a entenderem a Bíblia, enfim. Mas a Bíblia sempre é a base, Deus vai falar. Agora, tem que ter o quê, irmãos? Tem que ter pregação. O que é a pregação? A pregação não é o pastor chegar aqui e falar alguma coisa que ele acha que ele tem que falar, né? Então, a minha ideia, a minha opinião. Olha, eu tive uma ideia nessa semana, eu vou chegar aqui e vou falar para vocês. Não é isso. Pregação não é também a filosofia humana. Eu vou chegar aqui, não vou falar, ainda que a filosofia tenha sua importância, os estudos intelectuais, as reflexões humanas ao longo da longa tradição aí da filosofia tem a sua importância, mas eu não vou chegar aqui e falar de filosofia. Eu não fui chamado aqui para falar daquele filósofo. Não, também não vou chegar aqui para fazer discurso político. Vou chegar aqui para falar de partido, desse lado da política, daquele lado da política. O que nós temos que falar aqui? O que nós temos que explanar e proclamar e explicar? É a palavra. Então, a mesma palavra que é lida, você lê na sua casa, individualmente, com a sua família, a mesma palavra que é lida aqui na igreja, sequencialmente, é a palavra que nós vamos explanar, nós vamos explicar, nós vamos expor. Deus chama alguns homens e dá dons a alguns homens que vão servir a igreja de Deus. Veja, eles não são senhores da igreja, eles não são donos da igreja, eles são servos da igreja, porque liderança nas escrituras é serviço, né? Então esses homens que tinha antigamente lá pastores, mestres, vamos começar lá, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Paulo fala lá, fala na sua carta, ele especifica esses homens que Deus chamou, que são dons para a igreja. Deus os chama para que eles transmitam a palavra para a igreja. Mas eu vou colocar aqui, apóstolo e os pastores de hoje, os pastores mestres de hoje. Qual a diferença entre um apóstolo e um pastor? É que um apóstolo, ele recebia a revelação diretamente. Ele viu Jesus, era uma testemunha ocular, ele andou com Jesus, viu Jesus morrer, viu Jesus ressuscitar. Ele recebeu o Espírito Santo para que ele pudesse, então, compreender aquilo que Jesus já tinha falado para eles, mas que eles tinham uma compreensão ainda deficiente quando Jesus estava aqui, mas eles então foram esclarecidos quando o Espírito Santo veio. Isso tudo Jesus ensina naquele último discurso, lembra? Então, o Espírito Santo veio a esses apóstolos e deu a eles esclarecimento. E a partir dali, deu a eles a revelação de quem era Cristo e a capacidade ali de diretamente, pela obra do Espírito Santo mesmo, entender essas coisas. E alguns desses homens, ou pessoas que estavam próximas a eles, escreveram o Novo Testamento, que é esse livro que nós temos na mão, de Mateus, Apocalipse. Então, esses homens morreram, mas ficou o livro deles, que é a doutrina dos apóstolos, que é nada mais, nada menos que a própria palavra de Cristo, a própria palavra de Deus, que Deus deu para eles. A igreja, ela é construída sobre a doutrina dos apóstolos. Então, o que os pastores fazem hoje? Qual a diferença entre os apóstolos de lá e os pastores hoje? É que os pastores hoje não têm mais revelação direta como eles tinham. A revelação já foi dada. O que os pastores fazem hoje é abrir as escrituras, explicar a Bíblia todo domingo para o povo. Todo domingo. Eles estudam durante a semana.
pega um verso da Bíblia, vamos pregar naquele domingo, então estuda durante a semana, para que eles possam chegar no domingo e explicar a palavra de Deus, não falar nada mais, nada menos do que o que está ali escrito. E aplicar a vida das pessoas, é isso. Então, domingo, a cada domingo, domingo após domingo, isso vai ser até o fim de nossa vida, nós temos que estar. É a escola de Cristo, irmão. Aqui é a escola de Cristo. Né? Então, você lê na sua casa a Bíblia todo dia, você ora com a sua família todo dia, lendo a Bíblia, você vem para a igreja todo domingo, de manhã, vem à noite, culto de oração também para isso. Aí você vai ouvindo a palavra. Isso é para o nosso bem espiritual. Deus vai se revelando. Então, evidentemente, não pode faltar essas coisas. Não pode faltar leitura, não pode faltar prédica. Mas está faltando uma coisa aqui que também não tem que ter. O que é que falta aqui? Ouvir a palavra de Deus. Né? Vamos ler aqui alguns versículos, aí eu vou explicando mais aí, irmãos. Efésios 5:20. Efésios 5:20. Mas vós não aprendestes. Aliás, estou lendo errado, perdão. Aqui ainda é sobre a oração, mas vamos ler. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. Vamos ver agora, meus irmãos, Deuteronômio capítulo 17, versículo 18. Deuteronômio capítulo 17, versículo 18. Nós temos nesse trecho aqui os deveres de um rei, né? E aqui diz assim, Deuteronômio capítulo 17, verso 18. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então, lê para aprender, lê para aprender. Eu quero só destacar aqui, é tão importantíssimo, só acrescentar mais esse ponto. Perguntei ainda agora, né? Como está a sua vida de oração? Agora eu quero perguntar para você. Como está a sua vida de leitura bíblica e de meditação na palavra de Deus? Irmãos, se nós passamos muito tempo, vocês já pensaram enquanto nós somos bombardeados diariamente por ideias, por pensamentos que são pecaminosos, às vezes uma imagem, às vezes uma frase, uma conversa, isso nos nossos dias se potencializou por causa da internet. Esse aparelhinho que nós temos na mão, aí todo mundo tem celular, ele é uma bênção, assim, uma coisa mesmo assim maravilhosa, mas também ele nos inunda de imagens e de ideias, por exemplo, do mundo de consumismo, né? As propagandas, aquelas ideias que vem nas propagandas, e as conversas, a maioria das conversas em WhatsApp, Facebook, comentários, então nem se fala, né? Então não tem nada de edificante, é só tolice, é só bobagem. Então, irmão, imagine, uma pessoa passa quantas horas por dia sendo bombardeada, aí não lê a Bíblia, aí nem vem no culto no domingo, aí a vida dela é bombardeada, a mente dela é bombardeada por todo tipo de coisa errada. A Bíblia diz, olha, como é que você vai aprender a fazer a vontade de Deus se você não lê, se você não medita? Então eu quero perguntar para os irmãos isso, não deixe as coisas assim, né? Tenha uma vida de oração, tenha disciplina na sua leitura bíblica, tenha
guarde o dia do Senhor, medite nas Escrituras. Eu não estou dizendo, irmão, que você vai ficar o dia todo lendo a Bíblia, ouvindo pregação, não é isso. Eu estou dizendo que você deve ter um momento de que essas coisas são feitas, que a leitura, que a meditação, que a oração. Aí você vai fazer as outras coisas, né? Os seus afazeres, seus compromissos, evidentemente. Mas vamos ler aqui mais alguns textos aqui, irmão. Já lemos Deuteronômio. Vamos ler Atos, capítulo 15, versículo 21. Atos, capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Que bênção isso, né? Isso aqui é uma verdade que Deus deixou. Vamos ver outro texto aqui, meus irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Recomendação do apóstolo Paulo ao evangelista, ao pastor, né, também, Timóteo, diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corriges, repreenda, exortes em toda longanimidade e doutrina. Atos capítulo 10, versículo 33. Atos capítulo 10, versículo 33. Olha, até aqui, lê a Bíblia é lida no culto. Paulo diz para Timóteo: prega a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Agora tem o outro lado. Quando eu estou aqui falando, existe o meu trabalho de falar, de pronunciar certas palavras. Mas veja, irmãos, por que eu estou falando? Por exemplo, por que a Bíblia diz que deve ser numa língua conhecida? O culto ele deve ser numa língua conhecida. Paulo recomenda isso na carta aos Coríntios. Porque, irmãos, existe o outro lado, sem o qual a comunicação não tem sentido. Porque a comunicação não é o falar. A partir do momento que eu estou dizendo, olha, comunicação, eu estou comunicando, eu estou transmitindo alguma coisa. Se eu estou transmitindo alguma coisa, eu estou transmitindo alguma coisa para alguém. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos que o culto ao Senhor, ele tem que ter oração, ele tem que ter a palavra de Deus lida e pregada, mas ele tem que ter outra coisa, que isso aqui faz parte da reação de cada pessoa que estiver naquele culto em que a palavra está sendo lida, em que a palavra está sendo pregada. O que tem que acontecer? É isso que nós vamos ver aqui nesse caso de Atos aqui. Vamos ler então. Atos 10, 33. E logo mandei-te chamar, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para, o que, irmãos? Ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Então, nós estamos aqui. Aqui foi no caso do centurião Cornélio. Vocês lembram, né? Que Deus mandou Pedro lá pregar para ele. Era um homem gentil, piedoso, e que teve uma visão. Aí Deus disse: chama Pedro. E Pedro foi chamado. E Pedro agora chega diante deles. Eu pergunto para os irmãos: olha só que coisa. Vamos nos colocar na situação de Cornélio. Vamos dizer que vocês do dia estivessem lá orando, aí aparecesse um anjo do Senhor
e dissesse assim para você: chama o fulano, porque eu tenho uma palavra através desse fulano. Foi isso que aconteceu, né? Não acontece assim hoje, né? Lembra que era do tempo lá dos apóstolos, que eles estavam transmitindo a palavra diretamente. As coisas não são assim, exatamente dessa forma hoje. Porém, eu estou fazendo uma associação. Se você estivesse no lugar de Cornélio, aí você manda chamar Pedro, aí você está lá, reúne toda a sua família, reúne todo mundo. Por quê? Porque você recebeu uma visão. E Deus disse: ouça Pedro, que eu tenho uma palavra através de Pedro. Eu pergunto para vocês, você ia dormir? Você ia, quando o Pedro estivesse falando, conversar com quem estava do teu lado? Você ia ficar pensando no feijão que você deixou lá em casa para preparar? Você ia ficar pensando no trabalho que você tem para entregar amanhã, na sua universidade, na sua escola, realizar um trabalho lá no seu ganha-pão? Você ia ficar pensando nisso? Não. Como é que estariam os seus ouvidos? É isso, vocês estão entendendo o espírito de Cornélio? Quando Cornélio fala isso aqui, irmãos, eu queria que vocês percebessem isso. Quando ele diz no versículo 33, e logo mandei te chamar-te, e bem fizeste em vir, Pedro. Olha só, ele está feliz. Agora, pois, estamos todos aqui presentes, diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Ele tinha convicção de que Deus tinha dado uma ordem para ele: ouça Pedro, porque eu tenho uma palavra através de Pedro. Vocês pensam, porém, que é diferente no nosso caso? Irmãos amados, Deus diz para nós: ouça a palavra. Quando Paulo fala lá em Timóteo, pregues a palavra, instes e a tempo e a fora de tempo. Vamos voltar para lá de novo, irmãos? Por favor, 2 Timóteo, né? 4:2, rapidinho, que eu quero agora mostrar para vocês aqui esse fato. Observe aqui, 2 Timóteo 4:2. Olha o que Paulo fala em seguida. Vamos ler o primeiro versículo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Eu chamo a atenção dos irmãos para o primeiro versículo. Presta atenção na seriedade que Paulo trata o ofício de pregar a palavra para Timóteo. Paulo chama a Deus. Paulo diz assim: Timóteo, conjuro-te diante de quem? De Deus. Olha a responsabilidade. Paulo está falando com seu filho na fé, um pastor evangelista Timóteo, e dizendo assim para ele: diante de Deus eu te conjuro, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: Timóteo, eu estou te conjurando diante desse Deus, diante do Deus vivo, que vem para julgar, que vem para nos julgar, que vem para trazer juízo sobre todos os seres humanos. Eu estou te colocando diante daquele que conhece o profundo do teu coração, das tuas intenções, e que um dia vai apresentar isso diante de nós, para nosso juízo, para o nosso julgamento. Ele vai trazer todos os segredos do coração. É diante desse Deus. Pregues a palavra. Vocês percebem a seriedade disso? Ou seja, isso é sério, Timóteo. Não é assim, irmãos, quando um pai e uma mãe, eles mandam fazer alguma coisa, já é sério, não é? Imagine Deus mandar chamar pessoas, capacitar pessoas e dizer para elas: olha o que tu pregas.
Tu só podes pregar a palavra, tu não podes pregar outra coisa. Pregues, instes a tempo e a fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Olha, vamos ler agora o versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: todo pastor, todo pregador da palavra, ele está diante de Deus e diante dos homens. Esse é o contexto aqui. Todo pregador, ele está diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus, ele está diante daquele para quem ele vai prestar contas do que ele prega, do que ele ensina. E diante dos homens, ele está diante de homens que nem sempre vão ouvi-lo. Vai ter vezes em que eles vão estar com coceira nos ouvidos. Existirão momentos em que eles vão querer amontoar para si doutores que falem conforme os desejos deles, conforme os pecados deles. Vai ter momento em que eles não vão querer ouvir a palavra de Deus. Mas o pastor tem que decidir quem ele quer agradar. O pastor não quer desagradar as pessoas. A intenção do pregador da palavra não é ofender, não é desagradar, não é nada disso. Mas a questão é que a palavra da verdade vai desagradar aqueles que não querem a verdade, aqueles que querem a mentira. E aí todo pastor, ele tem que tomar a decisão. Ou ele agrada a plateia, ou ele agrada os ouvintes, ou só fala coisas que agradam as pessoas, ou tem momento que ele vai ter que falar, ele vai ter que corrigir, que ele vai ter que instar, que vai ter que corrigir, vai ter que repreender, vai ter que exortar, com longanimidade, com muita paciência, com muita doutrina. Porque ele está ali, não é para agradar os homens, ele está ali diante de Deus. Então é isso que Paulo está colocando para Timóteo. Timóteo, vai ter momentos em que os homens, ele diz mais, virá tempo. Nós estamos nesse tempo, irmãos. Nós estamos nesse tempo de várias maneiras, de várias e várias formas, que as pessoas não querem ouvir a palavra. Não querem ouvir os mandamentos do Senhor, elas querem ser agradadas, elas querem ouvir coisas que agradem os desejos pecaminosos delas. Mas o que Paulo está colocando aqui é que nós estamos diante de Deus para falar diante dele. Irmãos, eu quero colocar para vocês esse momento agora que nós estamos aqui. Eu estou diante de Deus. A minha responsabilidade é muito séria. De forma que eu não posso chegar aqui para vocês e falar qualquer coisa, porque diante de Deus, cada pastor, cada pregador, cada ministro do evangelho que se levanta cada domingo para falar em nome de Deus. Olha só, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos falando em nome de Deus, nós estamos falando em nome de Cristo. Imagine o que é isso. Esse Deus, esse Cristo, Ele está vendo, Ele está olhando, Ele há de nos julgar. Eu não posso chegar aqui irresponsavelmente, simplesmente querendo agradar vocês e falar coisas que sejam só agradáveis, que agradem vocês, se vocês tiverem algum pecado. Se eu fizer isso, ai de mim. Mas eu estou falando isso para dizer que tem o outro lado. Para dizer para você que você não pode ter coceira nos ouvidos. Para dizer para você que no culto público tem que ter oração. O que o catecismo diz, irmão? Vamos ler aqui. Leitura, prédica e ouvir a palavra. Eu quero lhe perguntar nesta manhã, meu querido irmão e irmã, você está disposto a ouvir Deus falar? Meu tempo está acabando, mas eu queria resumir com algumas recomendações bem práticas, meus irmãos, para como você deve ouvir a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a mesma seriedade com que um pastor prega, porque ele está diante de um Deus que vai julgar,
de Jesus Cristo, que é de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, a mesma seriedade do falar é também do ouvir. Então, observe, a obrigação do pastor é falar a palavra. A obrigação diante desse Deus, né? E a seriedade e a obrigação do ouvinte é dar atenção. A primeira coisa, então, que eu quero perguntar aos meus irmãos e que cada um avalie o seu próprio coração. Você é um cristão, não é? Você já se arrependeu dos seus pecados, não é verdade? Você já creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, não é isso? Então isso significa que você ama o Senhor. Isso significa que você está disposto a servir e agradar o Senhor e que deseja ser exortado e ser levado ao arrependimento, porque existem pecados em todos nós, meus irmãos, em mim e em vocês. Existem muitas coisas. Por que nós estamos todo domingo aqui? Porque o domingo é o domingo do aprendizado. É o domingo em que nós vamos sendo esclarecidos. Na medida que eu vou lendo a Bíblia em casa com a minha família, sozinho, mas principalmente através da pregação da palavra, Deus vai descortinando o meu coração. Porque o pecado ele faz isso aqui, irmãos, olha, ele fecha o nosso coração. Ele obscurece a respeito dele próprio, das suas maldades. A palavra de Deus abre o coração. A palavra de Deus, ela ilumina. Ela faz com que nós começamos a perceber nossas maldades, nossos pecados, diante de Deus, diante dos homens, que nós não percebemos isso. É a palavra. Aquilo que eu disse para você, se você passa muitos dias sem ler a Bíblia, e você falta o dia do Senhor, você vai perdendo essa obra. Você tem que estar sendo exposto, porque a palavra vai iluminando, e aí você vai se arrependendo. As suas concupiscências, que são desejos pecaminosos, vão sendo denunciados. E você de repente vê, ó Senhor, como eu tenho pecado aqui, como eu tenho errado acolá. Eu não devia ter falado dessa forma com meu familiar, não devia ter feito isso. Você vai vendo essas coisas. Essa ação foi errada, isso aqui está errado. Meu coração está nutrindo alguma inveja, algum ciúme, alguma raiva, alguma mágoa. O Espírito Santo ele vai iluminando. Eu estou ficando preocupado, angustiado. Por que eu estou assim, sabe? O Espírito Santo vai iluminando, irmãos, é isso. Agora, o ímpio, ele não quer saber disso. O ímpio, ele não quer ouvir a palavra. O ímpio, ele quer que digam para ele o que agrada os seus ouvidos. Doutores, conforme as suas concupiscências. Você sabe por que as igrejas, ideologias, ideias e pensamentos que atraem multidões, e essas ideias vêm de homens falsos, ideólogos, falsos profetas e todo tipo de ideia. Isso está em igrejas, isso está em academias, isso está em partidos políticos, está tudo por aí. E atrai e arrebata multidões. Vocês pensam que o culpado é só quem fala essas coisas, só quem engana, só quem mente? Não. Existe a culpa dos dois lados. As pessoas querem essas coisas, as pessoas querem ser enganadas. Irmãos amados, esse é o grande teste da nossa conversão. O verdadeiro cristão não quer ser enganado. A gente pode até passar um momento assim que ele fica resistente, porque nós somos humanos, nós somos pecadores, estamos em processo de santificação. Mas ele vai se arrepender e ele vai ouvir a correção da palavra de Deus. Aquele que é teimoso, que não ouve, deve questionar o seu cristianismo. A questão é, o ouvir a palavra só é possível quando você é convertido. Ou quando você está sendo iluminado pelo Espírito Santo. Aqueles primeiros momentos, né, em que o Espírito Santo ele vai quebrando, ele vai tirando as resistências do pecador, mas é o Espírito Santo, é uma obra da graça. Existe isso na sua vida, meu irmão? Você quer isso? Primeira coisa é. Segunda coisa, se isso existe, você é um cristão, você quer isso. Então,
Se prepare para ouvir a palavra de Deus. Eu já vou encerrar, irmãos, mas eu queria só deixar essa última recomendação. Antes de você vir para cá, venha se preparando diante de Deus. Ore a Deus. Peça a Deus assim: Senhor, eu vou para aquele lugar, não é como ir para um clube, não é como ir para uma reunião social. Eu vou ali para ouvir a palavra. Senhor, prepare o meu coração. Se apresente diante de Deus com esta oração. Abençoa o pastor, abençoa o pregador. Não deixe ele falar nada que seja contra a palavra. E se ele falar, isso eu não quero crer. Mas eu quero crer na tua palavra, eu quero receber a tua palavra. Seja um bereano, né? Vá para as Escrituras com esse coração. E venha aqui disposto a ouvir no seu coração, espiritualmente, mas isso envolve as emoções. Se acalme, entregue as suas aflições a Deus. Não venha para cá pensando nisso ou naquilo, entregue tudo para Deus. Venha para ouvir a palavra, prepare as suas emoções, prepare também o seu físico. Prepare o seu físico. Nós não devemos chegar aqui para dormir, irmãos. Nós devemos chegar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Portanto, devemos chegar aqui descansados. Tudo isso é preparação. O ouvir de respeito à minha espiritualidade, às minhas emoções e ao meu físico. O meu corpo, as minhas emoções, o meu temor ao Senhor. Eu devo preparar tudo isso para ouvir a palavra de Deus. Eu vou parar por aqui, mas eu quero que vocês guardem isso. Guardem que o culto é alguma coisa que não é só cerimônia. O culto é alguma coisa que esses elementos, orar, ler a Bíblia, pregar, nós vamos falar de outros elementos mais na frente, semana que vem, se Deus quiser, mas ele é diante de Deus. Ele não é só aqui cumprir alguns rituais. Pronto, já fiz meu ritualzinho, já fui na igreja, já sentei lá, já cantei os hinos, agora vamos embora para casa. Não, aqui é diante de Deus, para Deus, aprendendo e ouvindo dele. Então, ouça como Cornélio ouviu a pregação de Pedro. Ouça, porque Deus quer falar com você. Amém? Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Porque nós podemos, nesta manhã, de dia do Senhor, ouvir essas coisas, a sua palavra bendita, meditar nessas verdades, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos prepare para que nós possamos aqui na igreja e também os irmãos de outras igrejas realizarem um culto cada vez mais de acordo com o Senhor, com a sua vontade, com a sua palavra. Ao mesmo tempo, Senhor, que nós aqui estejamos cultuando, nós estejamos participando do culto em que nós juntos adoremos ao Senhor, ouvindo, meditando, cantando a sua palavra, em nome de Jesus. Que assim seja para a sua glória. Amém.